Show de bola, galera. Então vamos lá, beleza? A gente já está aquecendo aqui um pouquinho com as questões de biologia de MEPAC, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar chamando aqui no chat, tá? Então vamos lá. Questão 11. As células do corpo humano absorvem o açúcar proveniente dos alimentos para gerar energia. A glicose não consegue penetrar a membrana celular sem a ajuda da insulina, né? Um hormônio produzido pelas células endócrinas do pâncreas. Para absorver o açúcar, a maioria das células possuem receptores de insulina que ligam ao hormônio assim que ele entra na corrente sanguínea. Tanto a insulina quanto o seu receptor sofrem um rearranjo quando interagem. Beleza, pessoal? Então aqui uma questãozinha falando um pouco mais sobre o pâncreas e também falando sobre a sua ação endócrina, né? Lembrando que o pâncreas, pessoal, né, é uma glândula mista, né? Ou seja, o pâncreas ele tem a parte endócrina e a parte exócrina, tá? A parte endócrina do pâncreas, no caso, está responsável pela produção de insulina, glucagon, somatotrofina. Então vamos lá. Considerando o processo de transporte de substâncias através da membrana celular, a passagem da glicose para o interior das células, na maioria das vezes, é feita por... Então vamos lá, pessoal, entender o negócio, tá? Primeiramente, para que a gente se alimenta? Para que serve a glicose? Quem vai me responder essa? Para que serve a alimentação? Para que serve a glicose no nosso organismo? Essa é fácil, vai. Cadê, pessoal? Quem vai responder essa? Energia. Claro, exatamente isso, pessoal. Então, energia, todos de acordo? Tá? No caso, a energia, a gente fala no sentido da molécula de ATP. Não é verdade? Beleza. E aí, vamos lá, pessoal. Como é que acontece todo esse processo? Imagina o seguinte, tá? Todos vocês devem ter lanchado ou almoçado há um tempo atrás. E aí, vamos lá. Quando a gente consome ali o carboidrato, tá? Esse carboidrato, ele vai ser quebrado em duas regiões chaves do nosso organismo. Quem é que lembra as duas regiões que o carboidrato é quebrado? Quem é que vai lembrar aí? Falei que hoje que a aula era prática, hein? Cadê vocês? Onde é que o carboidrato é quebrado, pessoal? São duas regiões. Eu vou falar mais fácil. A mais fácil é intestino delgado. E a outra região é qual? Que o carboidrato é degradado. Juliana, Lu, Nicole. Tá, vou esperar vocês aquecerem mais aí, beleza? Mas é na boca, pessoal. Então lembrem disso, já anota aí, tá? Vocês ficaram muito caladinhos. A digestão dos carboidratos começa onde? Na boca, tá? Tanto na boca quanto no intestino delgado, beleza? Nessas duas regiões vai ter digestão de carboidratos, tá? E aí, pessoal, depois que a gente se alimentou com esse carboidrato, ele vai ser absorvido pela corrente sanguínea, né? No nosso intestino, beleza? Então vai ser absorvido no intestino, vai cair na corrente. E aí, na corrente, pessoal, essa glicose, né? Ela pode sofrer algumas ações. Ela pode sofrer a ação da insulina, no qual a insulina ela vai pegar a glicose do sangue e vai colocar no tecido, colocar na célula, né? E quando eu falo colocar na célula, pessoal, é justamente para a gente conseguir fazer a produção de ATP que eu estava falando com vocês, tá? Depois que essa glicose entra, a gente vai metabolizar ela e vai produzir o ATP. Ok. E aí o glucagon, ele vai tirar essa glicose do tecido e vai colocar na corrente sanguínea. Isso eu sei que vocês sabem também. Beleza? E aí vamos lá. Para essa glicose entrar, vou mostrar para vocês aqui, ó. Para essa glicose entrar na célula, vai precisar de alguns fatores acontecer. Lembra que eu falei para vocês que o hormônio insulina, ele é responsável por colocar a molécula de glicose dentro da célula, certo? Então é mais ou menos assim, ó. A insulina, ela é uma molécula produzida pelo pâncreas, lembra? Pelas células beta do pâncreas. Ela vai se ligar a esse receptor insulínico na célula e vai abrir um canal, tá vendo, ó? Um canal transportador no qual a glicose vai passar. Então ele vai abrir um canal transportador que a glicose passa. Sem a insulina, para se ligar que é o receptor insulínico, esse canal aqui não abriria, tá?
O exemplo do canal que está aberto aqui seria o canal o GLUT4, tá? Que geralmente é o mais utilizado aí pelas nossas células, tá? Mas existe GLUT1, 2, 3 e por aí vai. Mas o GLUT4 é um dos principais ali. Beleza? Então tá lá, ó. Tá vendo que ligou o receptor de insulina, abriu aqui a proteína, a glicose entrou. Esse método aqui, pessoal, ele é parecido com o quê? Vamos revisar. Quais são os métodos de transporte de membrana? Tá? No transporte de membrana, a gente pode ter um transporte ativo ou um transporte o quê? Passivo, certo? Quando a gente tem um transporte passivo, não requer o quê? Utilizar energia. Agora, quando a gente tem um transporte ativo, precisa. E aí, vamos lembrar, quais são os tipos, então, de transporte passivo, tá? A gente vai ter a difusão, vou mostrar aqui, ó. Difusão simples. Beleza? No caso da difusão simples, pessoal, a molécula simplesmente atravessa a membrana. Isso aqui é um tipo de difusão passiva, tá? Temos também a difusão facilitada. Nesse caso, é o exemplo ali dos receptores insulínicos, tá? E no caso, a gente vai ter uma proteína que vai estar aqui intermediando essa difusão acontecer. Beleza? Então, lembrar. E temos também o transporte por meio de osmose. Então, olha só, transporte passivo. Vamos ter aqui, ó, difusão simples ou difusão facilitada. Temos também o quê? Osmose, tá? No caso, a osmose, pessoal, é o transporte de quê? De água para o meio mais concentrado. Então, sempre a água vai tender a ir para o meio mais concentrado, né? E, por fim, a gente também tem o transporte de membrana ativo, como, por exemplo, bomba de sódio e potássio, por exemplo. Tá? É um tipo de transporte que é o quê? Ativo, ou seja, gasta energia. Então, difusão simples, difusão facilitada, osmose é o quê? Transporte passivo, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Agora ficou fácil de responder, hein? No exemplo da glicose entrando na célula. Qual o processo vai estar acontecendo aqui? Difusão simples, osmose, difusão facilitada ou endocitose? Quem vai me responder essa aí? Isso aí. Letra C. Muito bom. Tá? Então aqui, tranquilo. Viu como é que é fácil? Vamos lá, questão 12. O novo coronavírus, batizado em 2019 de nCoV, e o vírus da síndrome respiratória aguda severa, que no caso é o SARS-CoV, pertencem à mesma família de coronavírus. E no plano genético tem 80% de semelhanças. Segundo a diretora de Comissão Nacional de Saúde da China, né, em 2019 pode ser... O 2019 nCoV pode se espalhar antes mesmo do aparecimento de sintomas e sua capacidade de transmissão é bem mais rápida que o SARS-CoV. Ok. Então, considerando as características gerais do micro-organismo patogênico, pode-se afirmar que ele apresenta... Então, pessoal, vamos entender o seguinte, tá? O COVID é uma doença causada por vírus, beleza? E aí, a estrutura base do vírus é o quê? A gente vai ter toda uma estrutura proteica do vírus que vai dar a identidade desse vírus, tá? Inclusive, essas proteínas que a gente vai estar ali utilizando para fazer os anticorpos, tá? Então, entendam isso. Lembra que o vírus, ele é formado por, basicamente, material genético, que pode ser tanto de RNA quanto DNA. Ele também vai ter uma parte ali que vai ser o quê? Proteica, tá? E, geralmente, ele tem um capsídeo, que é uma feita de proteína, que vai estar protegendo esse material genético. E aí, dependendo do vírus, essa proteína, esse capsídeo, ele vai ter uma estrutura nas suas membranas que são receptores. Essas estruturas proteicas que são identificadas pelos nossos linfócitos para a gente conseguir produzir os nossos anticorpos, que são as imunoglobulinas. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Aqui é sobre o micro-organismo, ou seja, sobre o vírus. Tá? Letra A. Intensa atividade metabólica fora da célula hospedeira. Galera, vamos lembrar. Se é uma doença causada por vírus, eu pergunto a vocês, vírus tem metabolismo próprio? Não, tá? Então lembrar disso, vírus não tem metabolismo próprio. Ou seja, eles precisam estar hospedados em alguém para conseguir ter uma resposta. Então, olha só, intensa atividade metabólica fora da célula hospedeira? Intensa, galera.
Não, ele vai permanecer quase hibernando aqui, tá? Tranquilo, né, gente, essa parte? Na B, então A não é, né? Na B, capacidade de alteração da sequência de genoma viral. Exatamente isso que está acontecendo aqui. A gente não está ouvindo falar bastante das questões das novas variantes que estão surgindo, a variante Delta, Epsilon, por aí vai. Então, por que essas variantes? O vírus, pessoal, como ele é bem básico ali, ele tem também essa questão do material genético, a cada pessoa que ele vai infectando, esse vírus ele vai pegando um pouquinho de cada pessoa e vai meio que se mutando. Tá vendo que ele colocou aqui, ó, que ele vai pertencer 80% de semelhança, ou seja, ele já não é mais o mesmo vírus, ou seja, o material genético dele já mutou. Isso é muito comum de acontecer. Por exemplo, a gente tem a vacina da gripe que todo ano tem que se tomar. Por que tem que tomar todo ano a vacina da gripe? Porque o vírus da gripe ele é muito mutagênico. Mas não são todos os vírus que fazem isso. Por exemplo, o vírus do sarampo, da catapora, tá? Vocês sabem que sarampo e catapora só se pega uma vez na vida e depois nunca mais. E justamente por isso, porque a gente já cria uma imunidade para aquele código genético que dá a manifestação exotemática, no caso da catapora, né? Que é a varicela. Beleza? Então, lembrar, dengue, por exemplo, o dengue tem 4 códigos genéticos que descrevem ali a doença dengue. Então, você pode pegar o dengue 1, 2, 3 e 4. Se você já pegou as 4 dengues, os 4 tipos de material genético que manifesta a doença dengue, você não vai pegar nunca mais. É mais ou menos o que acontece com a catapora. Agora, por exemplo, a diferença aqui do corona é que a gente não tem essas vacinas, não tem esses acompanhamentos ainda. Então, a gente tem que sempre se guardar aí pensando nessa possibilidade de vir uma nova variante, né? Mas, enfim, vocês lembram da aula que teve no final de semana? Quem assistiu a aula no final de semana vai lembrar que o professor Caio estava falando dos genes do HPV, né? Que descreve ali o código para gerar o câncer de colo de útero ou para gerar o condiloma. É por isso. Então, o vírus ele vai ter tipos de códigos genéticos. Alguns deles nem manifestam doenças, outros manifestam doenças terríveis. Beleza? Então, aqui no caso, é realmente isso que está acontecendo. Letra B. Na C, ausência do capsídeo proteico envolvendo o núcleo. Na verdade, não, pessoal. Todo vírus tem essa estrutura do capsídeo, como eu falei para vocês, né? Então, a ausência, né? Todo vírus ele tem que ter capsídeo e tem que ter material genético, seja DNA ou RNA. Variedade de compartimentos citoplasmáticos. Também não, né? Na verdade, o vírus ele é pouco variável em relação ao conteúdo citoplasmático, né? Vocês lembrem disso, pessoal. O vírus ele é um ser simples. Ele tem capsídeo e material genético, e é isso, é o básico. O além disso vai depender muito de qual vírus a gente vai estar falando. Beleza? Na 13. Vivendo as cores. Porque sempre dá para se reapaixonar pelo mundo, pela vida. Que experiência incrível, inacreditável. Escreveu a apresentadora Ana Furtado. Em suas redes sociais. Daltônica, apresentadora, compartilhou um momento especial, a primeira vez que usou óculos específicos para enxergar as cores. Pode-se afirmar que a condição genética em destaque no texto é determinada por gene. Essa aqui vocês já viram lá com o professor Brendo, né? Em relação ao daltonismo. Quem é que vai lembrar aí? Então, pessoal, o daltonismo é uma doença que acontece mais em homem e mulher. Quem é que sabe, quem é que lembra disso aí? Daltonismo, pessoal. Mais homem e mulher. Homem. Boa. Isso, Maria Clara. Isso, Débora. Boa, Nicole. Por que em homem? Quem sabe me dizer? Por que dá mais em homem do que em mulher? E quem sabe dizer essa? Pois é, né, Wallace? Boa, isso, ligado ao cromossomo X. Então vamos entender o seguinte, ó. Tava esperando alguém falar. Para a mulher, lembra que o código genético, né? A mulher, ela é XX, certo? Todo mundo sabe disso? Quando eu falo mulher, estou falando sexo biológico, tá? Aceitar, coleguinha. E homem, no caso aqui, XY, certo? Vou colocar aqui masculino e feminino, melhor. Né? Massa. E aí, vamos lá, galera. É o seguinte. Se o daltonismo está relacionado com o cromossomo X, dizem as meninas aí, né? O que vai acontecer?
A mulher, para ela ter a manifestação do daltonismo, ela precisa ter os dois X afetados. Então, XD, XD. Então, vai ter que ter os dois X afetados. Tá? Se a mulher tiver os dois X afetados, ela vai ser doente, daltônica. Se a mulher só tiver um X comprometido, ela é portadora, tá? Agora, o homem, o que acontece? Se ele tiver um X contaminado, ele já é direto o quê? Daltônico. Então, ele não tem a chance de ser portador, entendeu? Por isso que a probabilidade é maior do homem ter do que da mulher. Porque para a mulher ter, ela vai ter que herdar do pai e da mãe. Então, ela vai ter que ter uma mãe portadora ou daltônica e um pai exclusivamente daltônico. Então, para a mulher ser daltônica, ela vai ter que ter um pai daltônico e uma mãe portadora ou daltônica para isso acontecer. Já o homem não. O homem, se ele já tiver um pai daltônico, ele vai ter, tá? E se ele tiver uma mãe, um pai normal e uma mãe que seja até portadora, ele pode ter também, entendeu? E aí, vamos lá, nessa ficou fácil de responder. E aí, galera, qual que é a resposta correta? Pode-se afirmar que a condição genética em destaque no texto é determinada por gene autossômico, será que é isso? A gente acabou de falar, ele na verdade é o quê? Recessivo, né, pessoal? Isso, letra A, ele é recessivo e está ligado ao cromossomo quê? X, tá? Beleza, pessoal? Então lembre disso, ó, acabei de falar, ó. Está ligado ao cromossomo X, o pessoal também acertou aí no chat. Aí a gente já marcaria o quê? Ficaria entre a A ou a D, né? Então não poderia ser nem B nem C. E aí a gente só precisava saber se é dominante ou recessivo. Mas aqui, pessoal, como é que ele vai ser dominante? Não tem como ser dominante nessa situação, né? Porque no homem ele acontece bem mais do que na mulher. Então, na verdade, ele vai ser um gene mais recessivo. Porque ele requer que tenha a predominância aqui do D. No caso do homem, ele não tem essa chance, mas ele requer essa predominância do D. Tá bom? Então, aqui no caso, a resposta seria a letra A. Beleza, galera? Deu para entender? Deixa eu ver aqui como é que... Então, Rony, essa é uma mãe assim, o daltonismo, ele cai muito, né? Então, assim, é bom que você já decora, porque vocês viram aí. Semana passada mesmo a gente já fez uma outra questão de outra prova que caiu no daltonismo, a gente já fez esse mesmo comentário, né? E aí é bom que a gente vai sempre repetindo, vai revisando isso, que é interessante. Mas assim, ó, cada doença genética, ela tem que ser avaliada de uma forma diferente, porque cada doença genética é diferente, tá? Então aqui foi o caso do daltonismo, que é dessa forma, tá? Outras doenças vão ter outros tipos de manifestações, aí tem algumas que são recessivas, outras que são dominantes. Vou estar fazendo com vocês depois uma revisão aí de genética, tá bom? Semana passada a gente já tinha feito isso também, beleza? Mas é bom vocês darem uma revisada nisso, tá? O que é uma doença dominante, o que é uma doença recessiva, tá? Mas geralmente o que acontece, pessoal? A questão ela vai dar informações para você interpretar isso, tá? Então geralmente a questão já dá as informações para você interpretar se é dominante ou se é recessiva. Uma dica que eu dou para você saber se é dominante ou recessiva é o seguinte: dominante é aquela doença que acontece facilmente em homem e mulher, tá? Sem distinção de sexo também, geralmente, entendeu? Nesse caso aqui, o daltonismo, ele até fala aqui, ó, falando um pouco sobre a doença, né? Aqui foi interessante que ele colocou uma mulher daltônica, né? Justamente para confundir vocês nesse aspecto, né? Porque, assim, é bem comum isso, né? Lembrar do daltonismo, ele é mais frequente em homens, pela questão de ser relacionado ao cromossomo X, tá? Mas é aquela questão que é tipo assim, se vocês não tivessem estudado essa questão da doença específica, daltonismo, não teria como acertar. Por isso que a gente vem sempre batendo na tecla das doenças que mais caem aqui com vocês. Beleza? Não, não. Não necessariamente toda vez que for do homem vai ser dominante, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, a doença se manifesta mais em homem e ela é recessiva. Por que é recessivo, pessoal? Olha só. Para a mulher manifestar a doença, ela precisa ter os dois X comprometidos. Se ela fosse dominante,
ela não existiria mulher portador, entendeu? Essa que é a diferença. Se daltonismo fosse uma doença dominante, não existiria mulher portadora. E aí vem essa questão para vocês. Doença que existe portador, ela geralmente é recessiva, tá? Aí vocês podem anotar, doença que geralmente tem portador, ela tende a ser recessiva. Beleza? Porque, logicamente, se tem um portador é porque ela não tem uma manifestação dominante. Tá? Isso, agora o albinismo, por exemplo, já é uma doença que, assim, ela já manifesta de uma forma mais, uma forma diferente, né? Isso vai depender altamente do pai e da mãe. Então, no caso, é um gene recessivo também, o albinismo, tá? Para você vir com a ausência dos melanócitos, beleza? E no caso, seria uma doença recessiva, o albinismo, tá? Mas não esquenta não, pessoal. Já fica aqui o parênteses e vou fazer uma aula com vocês depois só de doenças genéticas. Isso já está na programação, tá? Podem ficar tranquilos. E vamos lá. Assim como vai ter uma aula de revisão só de doenças de bactérias, doenças de protozoário, doenças de vírus, a gente vai fazer a revisão também de doenças genéticas. A gente vai revisando todos esses pontos aí, tá? Em 2019, o pesquisador Gustavo Duarte, do Laboratório de Ecologia Microbiana e Molecular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, declarou que nunca houve um ano tão terrível para os corais do Brasil quanto este. Vocês sabem, né, pessoal, que os corais, eles são bioindicadores, tá certo? Os corais são bioindicadores. Lembrando, pessoal, que a aula de hoje está num formato um pouco diferente, né? Geralmente eu pego e dou a aula desse assunto, né? E vou fazendo essas visões com vocês, é porque hoje a aula foi cancelada na última hora, tá? Eu estou fazendo essa visão um pouco mais prática com vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida, não estiver entendendo, não estiver muito rápido, vocês me param, eu volto no assunto. Beleza, galerinha? Tô vendo que vocês estão acertando, estão participando, estou gostando. Tá? Beleza. Então vamos lá. Uma questão aqui então sobre os corais. Quando a gente fala de coral, a gente já pensa em quem? Bioindicador, né? Lembrar disso, o coral é um ótimo bioindicador, tá? Então assim, se tem algum problema no coral é porque a gente tem algum problema na água, tá? Agora, o óleo que atinge os corais nordestinos, tem um momento em que eles começavam a se recuperar. A retirada do petróleo dos recifes de corais é extremamente difícil. Então, a questão do petróleo, tá? Ela está modificando ali todo o ecossistema dos corais, acaba que a gente vai reduzir um pouco das espécies mesmo, tá? E vamos lá, o fenômeno ecológico abordado no texto resulta de... Então, pessoal, vamos entender um pouco sobre esses corais aqui que está acontecendo, né? Olha lá. Vê se eu acho uma imagem aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Vou tentar botar aqui para vocês entenderem. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Prazer, isso aqui é um coral, beleza? Tá aí, ó. E é o seguinte, pessoal. Ó. O coral é uma junção de várias espécies ali, que elas vão estar convivendo nesse meio comum, justamente para conseguir uma evolução mais, uma adaptação melhor ao ambiente, certo? Nesse caso, o que acontece? Se eu venho aqui e prejudico a questão do coral, eu quero que vocês entendam o seguinte: o coral vai ser uma junção de algumas algas com os nossos poríferos, né? Então é o seguinte: essas algas, que elas fazem uma espécie de aglomeração, né, de junção ou cooperação, tá? Como vocês quiserem chamar, com essas cadeias de coral. Então, ó, observem que ela sempre vem acompanhada de um pouco de alga, tá? E aí, o que acontece, pessoal, se eu tenho uma mancha de petróleo nessa água, né? A gente vai impedir com que a luz do sol penetre de forma adequada na água, tá? Então, essas manchas fazem isso. E aí, qual que é a consequência de eu ter uma mancha de petróleo que não deixa... Deixa eu botar para vocês verem, para mais uma ideia. Qual que é a consequência de eu ter uma mancha de petróleo que impede com que a água consiga ter essa luminosidade? A gente acaba prejudicando a fotossíntese dessas algas, tá? Se a gente prejudica a fotossíntese dessas algas, elas acabam morrendo também, porque elas são seres fotossintetizantes, tá? Outra questão também que pode acontecer é o seguinte, tá? Isso pensando em água, tá? Então a água ela pode ser prejudicada dessa forma,
né, com a questão da mancha de óleo, que vai prejudicar a penetração da luz do sol e, consequentemente, não vai ter fotossíntese. Outra coisa também, que não é o caso aqui, mas outra coisa também que acontece com a água é a eutrofização da água, tá? Eutrofização é o quê? Eutrofização é você colocar objetos orgânicos para degradar na água, tá? Então, se você joga lixo na água, enfim, esgoto na água, você está fazendo uma eutrofização, no qual essa matéria orgânica, para ela ser decomposta nessa água, requer muito gasto de oxigênio. Então, você acaba matando todas as plantas e também mata todos os animais do local, jogando lixo na água, porque para decompor matéria orgânica precisa de oxigênio, tá? Mas, enfim, vamos lá. O primeiro ecológico abordado no texto resulta de intensa luminosidade disponível para organismos endossimbioses. Na verdade, a mancha de petróleo vai ter uma intensa luminosidade? Não, né? Vai diminuir a luminosidade, né? Baixa reprodução das larvas de corais por sedimentação de óleo, nada a ver, né? Aumento da produtividade e biodiversidade dos recifes. Vai aumentar, pessoal, a biodiversidade, a produtividade com mancha de petróleo? Claro que não. Perda das algas simbióticas, que é uma simbiose, né, uma cooperação que eles fazem entre eles, pela elevada temperatura oceânica, tá? E aí, vamos lá, pessoal. Aqui o item mais correto é o D, né? E aí, vamos lá pelas consequências de tudo isso aí. Se a gente tem ali, então, uma redução da fotossíntese, consequentemente, a gente tem um aumento dessa temperatura, tá? Mais ou menos parecido com o que acontece, né, pessoal? Se a gente retirar as árvores de um local, consequentemente, a temperatura aumenta também, né? Vocês devem concordar comigo. Beleza? Então, é por tudo isso. A mancha de petróleo reduz a luminosidade, não consegue fazer fotossíntese, e a consequência disso a gente tem a morte das algas, e a consequência futura disso é não ter oxigênio disponível na água, a vida também lá vai acabar morrendo, enfim, a temperatura do rio vai aumentar. E lembrar que esses fatores, pessoal, modificar a temperatura do ambiente aquático mata a biodiversidade, o pH também mata, tá certo? A questão também de você prejudicar a luminosidade mata. E o indicador de que a vida lá nessa região está sendo prejudicada são esses corais. Então, a perda de coral indica que ali tem uma potencial destruição ali daquele ecossistema, tá? Então, é perigoso, prestar atenção. Beleza, galera? Deu para entender aí? Tranquilo, né? Próxima questão. Então, questão 15, pessoal, uma questãozinha aqui de divisão celular, né? Como vocês estão vendo aí. Bem bonitão o ciclo, beleza? E aí é o seguinte, galera. Na divisão celular, eu quero que vocês lembrem que a gente vai ter o momento da intérfase, certo? Na intérfase, a gente vai dividir ela em 3 etapas. A gente vai ter o G1, o S e o G2, certo? Então, lembrar que a intérfase ela tem basicamente 3 etapas, G1, S e G2. Depois da intérfase, a gente chega, de fato, na divisão celular. A divisão celular, pessoal, ela pode ser tanto mitose quanto meiose, né? Então, vamos lá. Aqui em cima, né, a gente está vendo uma célula formando 2 células que aparentemente são iguais, né? Já se suspeita que isso aqui pode ser uma divisão... Que tipo de divisão celular? Mitose ou meiose? Quem é que sabe me responder essa? Tá fácil, vai. Mitose ou meiose, pessoal, isso aqui? Vai, gente, uma célula haploide formando... Uma célula diploide formando 2 células. Mitose ou meiose? Aê. Mitose, hein, gente? Meiose, mitose. Ih, tá dividido, hein? Vamos revisar? Essa vai ter que revisar, hein? Então, vamos lá. Mitose primeiro. Eu vou fazer a pergunta de novo, quero que todo mundo responda corretamente, hein? Olha lá. Ó. A mitose, pessoal, tá? Ela vai acontecer quando? Depois da intérfase. Então, entenda o seguinte. Toda célula que se divide, que faz a divisão celular, falando de células eucariontes, tá? Elas vão fazer a intérfase antes. Então, tanto mitose quanto meiose, existe a intérfase antes, tá? Então, a intérfase, ela vai ser aquele momento que eu mostrei para vocês, ó. Ela vai ter aqui, ó, o G1, que a gente chama de estado natural da célula. Então, é nesse momento aqui de G1, ó, que a célula vai estar fazendo o seu metabolismo normal, vai estar produzindo proteína, entendeu? Vai estar metabolizando, produzindo ATP. Então, em G1, é quando a célula está produzindo proteína, está produzindo ATP, ela está lá de boa, sem se dividir, tá?
Isso aqui pergunta muito em prova, tá? Lembrar que G1 produz proteína, beleza? É nesse momento que produz, porque a célula não está dividindo. E isso é lógico, por quê? Quando a célula começa a dividir, o que acontece com o material genético dela? Condensa. Como é que eu vou fazer uma síntese proteica, que é ler o material genético, sendo que vai estar condensado? Não dá. Entendeu? Então, assim, para ler a proteína, o material genético tem que estar descondensado. Então, no G1, isso acontece. Tá? Quando a gente chega em S e G2, a gente começa a fazer o quê? A duplicação. Tá? Então, a gente começa a duplicar no S e termina de duplicar no G2. Por que a gente faz isso? Porque em G2, como eu falei para vocês, se a gente já está duplicado, o próximo passo é fazer a divisão. Essa divisão ela pode ser mitose ou meiose. Tá? Em ambas as alternativas isso vai acontecer. Se for mitose, o que vai acontecer com a divisão? Ó, vamos lá. Na mitose, a gente vai ter aqui, basicamente, a divisão em 4 etapas, tá? Mas a gente também pode classificar em 5 etapas, caso você queira adquirir e colocar também a prometáfase, mas enfim. A gente vai ter a fase da prófase, da prometáfase e da metáfase, mas se você quiser decorar o mais basicão, tá? É prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Mas saibam que existe a prometáfase entre a prófase e a metáfase, beleza? Enfim, vamos lá, continuando. Então, vai acontecer a intérfase, como eu falei para vocês, olha lá, ó, a célula está lá de boa, ela vai começar a duplicar o cromossomo, vai começar a duplicar o centríolo, todas as organelas de forma geral, está duplicadinho, começa a dividir, ó, prófase. O que vai acontecer na prófase, pessoal? O material genético começa a condensar, como eu falei para vocês, tá? Porém, ele vai terminar de condensar só ali na metáfase, beleza? Então, metáfase é o máximo de condensação desse cromossomo. O que mais vai acontecer na prófase? A gente vai também estar formando a fibra do fuso, ela que vai ajudar na divisão dos cromossomos, tá? Vamos sumir com a carioteca, então a carioteca ela vai se desintegrar, fibra do fuso vai aparecer, material genético vai condensar. É isso que vai acontecer na prófase. Quando a gente vai para a metáfase, a gente vai alinhar esses cromossomos na linha do fuso, tá? É uma fileira única, e depois dividir na próxima etapa, que é a anáfase, as cromátides irmãs, tá? Então, lembra disso. Na mitose, a gente vai dividir, na anáfase da mitose, as cromátides irmãs. E aí a gente vai começar também a fazer a descondensação desse cromossomo. Por fim, na telófase vai acontecer o seguinte, a célula se divide, a carioteca volta a aparecer, a fibra do fuso que tinha sido formada vai se desintegrar, tá? E o cromossomo que tinha se condensado, ele vai se descondensar. E vai acontecer também a citocinese, que é a divisão da célula. Por isso que eu falei para vocês, ó, na mitose, tá? A gente vai ter uma célula diploide formando duas células idênticas a ela, que são células diploide também, tá? Quando a gente vê a meiose, qual que é a grande diferença? A meiose ela tem 2 etapas, galera. Além de ter 2 etapas, ela forma gametas, né? Então, olha só, vamos lá. A meiose ela vai acontecer, então, em 2 etapas, como eu mostrei para vocês, a diferença está aqui, ó. Tá? Mitose acontece em uma etapa só, uma célula diploide forma 2 células diploide, e na meiose, uma célula diploide forma 4 células haploides, olha a diferença. Tá? E aí, como é que vai acontecer, então, essa meiose, tá? A meiose ela é dividida em parte 1 e parte 2, ou seja, meiose 1 e meiose 2, tá? Elas são bem parecidas, mas não é igual. E aí, vamos lá. Como eu falei para vocês, tudo começa na intérfase, a célula vai se duplicar e tudo mais. Aí começa a divisão. Primeira etapa, assim como na mitose vai chamar de prófase também, né? É a mesma sequência, prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? A diferença é que vai ter 1 e 2, né? Então a gente vai ter basicamente aqui a prófase 1, e aí a prófase 1 seria a parte da divisão mais complicada, né? Que na prófase 1 a gente vai ter o quê? O bendito crossing over, né? Quem é que lembra disso? E aí, para que serve então esse crossing over? Esse crossing over vai servir para a gente ter uma variabilidade genética maior. Lembra que eu falei para vocês que aqui está responsável pela produção de gametas? A mitose está responsável pela produção de células, aumento de células, e a meiose está relacionada à especificidade das células formar gametas. Então, olha só, na meiose 1, na prófase 1, a gente vai estar fazendo aqui a divisão em 5 etapas desse crossing over, tá? A primeira etapa é o leptótomo, depois o zigótomo, depois o paquítomo, o diplótomo e a diacinese, tá? O que vai estar acontecendo? No leptótomo, que é a primeira etapa, a gente vai começar até a separação dos centríolos, tá? A carioteca vai ter que começar a assumir também, o centríolo vai começar a se separar.
E aí, o que vai acontecer? A gente vai formar o fuso cromático ali no zigote, tá? E a gente vai começar a emparelhar com esse fuso cromático, a gente vai começar a emparelhar esses cromossomos, para eles ficarem um do ladinho do outro, tá? Depois que eles ficarem meio do ladinho do outro, a gente vai chegar na fase do parênquima, tá? Que é a fase do paquíquino. É o quê? A gente vai formar uma placa entre eles que vai formar uma espécie de cromossomo tétrade bivalente, tá? Depois disso, a gente vai para a parte do diplótano, no qual vai acontecer o quiasma, ou seja, vai ter a troca do material genético, e por fim a gente tem esse quiasma sendo desfeito, essa placa sendo desfeita e esses cromossomos se separando, já com a perninha trocada, né? Chegando na próxima etapa, que é a metáfase, a gente vai organizar esses cromossomos em duplas, na fibra do fuso. Na anáfase, a gente vai ter a separação dos cromossomos análogos, diferente da mitose, que a gente separa na anáfase da mitose cromátides irmãs, é que a gente está separando cromossomos homólogos na anáfase 1. Chegando na telófase, a célula se separa de tudo, carioteca volta, a fibra do fuso aparece de novo, o material genético descondensa, e beleza. Porém, não para por aí. Depois da telófase 1, cada uma dessas células aqui vão começar a se dividir de novo. Então, vai acontecer tudo de novo, porém, não vai ter todo o crossing over acontecendo agora na prófase. Vai ser uma prófase bem igual à da mitose. Então, acontece uma prófase normal, ou seja, carioteca some, material genético condensa, tá? Fibra do fuso aparece. Chega na metáfase, tem o máximo de condensação do material genético. A gente vai alinhar esses cromossomos agora também em fileira única, tá? Igual na mitose, então vai endireitar em fileira única. A gente vai ter a divisão dessas células lá na anáfase, ou desses cromossomos na anáfase, ou seja, cromátides irmãs vão ser divididas aqui. Então, onde é que tem a divisão das cromátides irmãs? Só na anáfase 2 da meiose e na mitose. Na anáfase 1 da meiose, a gente vai ter o quê? Basicamente, separação dos cromossomos homólogos. Chegando à telófase, né, pessoal? A telófase vai ser igual às outras, que no caso a gente vai simplesmente fazer a diapedese, a carioteca vai voltar, o material genético vai descondensar e a fibra do fuso vai sumir. Beleza? Agora sim, vamos lá. Perguntar de novo. E aí, galera? Isso aqui é uma mitose ou meiose? Mitose. Todo mundo concorda? Sim, não, talvez? Beleza. Então, a figura acima representa o esquema do ciclo da vida da célula eucarionte, considerando as modificações e os organismos cromossomos que ocorrem nas células durante as fases da divisão celular, pode-se afirmar. Na prófase, vamos lá, na prófase, os cromossomos duplicados iniciam um processo de condensação, tornando-se mais curtos e grossos. Não é na prófase, pessoal, que a gente vai ter a condensação do material genético, a carioteca vai sumir, a fibra do fuso vai aparecer, não é isso que vai acontecer? Toda prófase é isso, né? Então, no caso aqui, tá certo. Vamos ver porque os outros podem estar errados ou não, enfim. Em 2, na telófase, que é a última etapa, que é quando a gente divide a célula, os cromossomos filhos, situados nos polos celulares, sofrem descondensação e reconstruem os núcleos. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, fica bem próximo disso, tá? Mas não são cromossomos filhos, tá? Aqui tá a pegadinha. Primeira pegadinha. São o quê? Cromátides. Qual que é a diferença, professor? Seguinte. Ó. Cromátide é como se fosse isso aqui, ó. O cromossomo é como se fosse um X, ó. Certo? Tudo aqui é cromossomo. Se eu separo ele aqui assim, ó, cada um desses aqui é uma cromátide. Entenderam? Por isso que na mitose a gente vai separar cromátide e o quê? Irmã. Tá? Então aqui são as cromátides filhas. Situados nos polos da célula, sofrem descondensação, aí sim, e reconstruir o núcleo também, tá? São cromátides, tá? Na 3, na metáfase, que é aquele que a gente vai organizar no meiozinho, vai ter o máximo de condensação também. Os cromossomos no grau máximo de espiralação, tá certo?
estão dispostos no mesmo plano, formando uma placa equatorial, tá? E vamos lá. Aqui não vai ser placa, é uma fileira, tá? Por quê? Porque essa fileira ela é única. Agora, para formar essa questão das placas equatoriais, a gente vai ter mais na meiose, tá? Que é quando a gente vai formar aquelas duplas de cromossomos ali. E na D, em 4, a anáfase e os cromossomos filhos, resultantes da separação das cromátides irmãs, migram dos polos. É ao contrário, né, pessoal? Cromossomo filho vem da cromátide? Não, ao contrário, né? A cromátide que vem do cromossomo. Assim. Beleza, galera? Então, aqui, letra A. E aí, todos aquecidos? Tranquilo? Alguma dúvida? Isso, exatamente, exatamente. Olha lá, ó. Ele também colocou que a anáfase aqui é em 4, tem nada a ver, né? Aqui também tá tudo errado. Boa observação, né? Aqui também tem errado os números, né, pessoal? Um aqui tá certo, que é prófase, sim, né? Que é prófase, né? Ó, prófase. Aqui é o quê? Metáfase, anáfase, telófase, né? Aqui ele também trocou, né, pessoal? Um é prófase, sim, né? Aqui, ó, 2, telófase. Não, né? 2 é o quê? Metáfase. Tá errado isso também. Em 3, metáfase? Não, em 3 é anáfase. Em 4, anáfase? Não, 4 é telófase. Tá? Então, além de errar isso também, ele coloca alguns outros comentários também equivocados. Beleza, galerinha? Beleza, vamos para a parte 2 agora. Eu separei algumas questões escritas para gente. Tá?